Hugo Albuquerque, já editor da Autonomia Literária, da Jacobin, especialista aí em geopolítica, analista geopolítico. Tudo bem, Hugo? Bem-vindo. Tudo bem, Dri? Bom dia, Felipe, bom dia, Yuri, como é que vocês estão? Bom dia. Vamos começar falando da flotilha. A gente tem aqui a imagem dos brasileiros que estão retornando finalmente, né, Yuri e Hugo, Felipe, os 13, um brasileiro já voltou, que é o Nico, e os 13 ativistas que integravam a flotilha vão chegar, estão vindo pela Jordânia, já se encontram em território jordaniano, onde recebem auxílio da Embaixada do Brasil em Amman. Então tá aí, e eu queria o comentário do Hugo, como que você está vendo essa situação, né? Mais uma vez Israel, né, interrompendo a flotilha em águas internacionais, e essa história de Trump com esse plano da paz para a região de Gaza. Como que você está vendo isso? Bom, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, cada vez que a flotilha vai lá, ela é interrompida, gera um grande desgaste para Israel. Não resta a menor dúvida. Eles prendem as pessoas, essa flotilha foi maior do que a anterior, que era um barco, na verdade, e dessa vez foi uma flotilha realmente que despertou a atenção da opinião pública global. E fica muito claro o caráter genocida, desumano de Israel, porque como é que você vai interromper uma ajuda humanitária? É uma tolice o que Israel faz, e talvez funcione para a sua plateia interna, mas cada vez que eles prendem a Greta, cada vez que eles prendem o Tiago, isso gera um desgaste muito grande para a imagem deles, e não à toa eles estão derretendo no Brasil e no mundo em matéria de aprovação e de popularidade. Isso tem um impacto na opinião pública americana, que é muito importante para eles, por conta da grande diáspora judaica nos Estados Unidos, ajuda para Israel, embora não queira migrar para lá, e também por conta dos Estados Unidos de um modo geral. É um problemão para o Trump. E o Trump está tentando um jeito de resolver o problema lá para diminuir essa sangria. Só que o Netanyahu não ajuda ele a ser ajudado. O Trump está tentando, meu amigo, me ajuda a te ajudar. Mas o Trump também não tem um plano. Quem veio fornecer um plano são os britânicos. É por isso que o Tony Blair está mencionado, porque provavelmente a coroa britânica veio sugerir alguma ideia que lembra muito o finado e nada saudoso mandado britânico na Palestina, que foi o que governou a Palestina entre o fim do Império Otomano, porque aquela região era uma província, quase que uma semicolônia do Império Otomano durante séculos, até a partilha da Palestina pela ONU. Aquilo ali foi uma colônia britânica muito imprópria, construída acima dos despojos do Império Otomano. Então, os britânicos tinham interesse ali. Eles, de certa forma, já exploravam comercialmente aquela região e, ao tomar do Império Otomano, realizaram o que eles planejavam desde a década de 1830, quando os britânicos foram fundamentais para depenar o Império Otomano, não por nenhuma luta anticolonial, mas com objetivos deles favorecerem a sua própria rede imperial, em detrimento dos turcos, que tiveram ali durante séculos um império muito poderoso. Então, esse é o plano que está colocado. É uma mistura do imperialismo americano com o velho imperialismo britânico, os dois juntos, tentando oferecer uma saída para estancar a sangria que o Netanyahu está provocando. Ele não tem como parar. Então, é uma situação completamente anômica, porque o Netanyahu, se ele continuar o que está fazendo, ele vai implodir Israel, e se ele parar o que está fazendo, ele vai implodir o próprio governo. Então, há uma crise grave em Israel. E quanto mais eles tentam demonstrar força, mais eles se provam fracos. Hugo, inclusive queria adicionar, né? Hoje faz 2 anos da operação do Hamas em solo ocupado, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, justamente nesse tema do Netanyahu, porque fazem 2 anos que Israel promete uma solução para a existência do Hamas, nenhuma solução é apresentada, e esse plano de paz que o Trump apresentou coloca lá que o Hamas deveria se dissolver e se desarmar, coisa que o Hamas, inclusive, publicamente falou que não vai fazer.
Qual que você avalia se a viabilidade, de fato, desse plano em nível na visão palestina do que está apresentado? Existe alguma possibilidade da resistência palestina, de alguma maneira, aceitar esse plano de paz? Eu acho que a resistência palestina vai jogar com esse plano de paz para desgastar o Netanyahu. Todo mundo sabe muito bem que o Netanyahu não quer esse plano, o Netanyahu não sabe o que fazer, o Netanyahu queria ter um apoio internacional para praticar o genocídio. Acho que o plano A do Netanyahu era expulsar a população palestina de Gaza para o Egito, que o Egito não topou, o Egito não interveio em favor da Palestina, mas tampouco abriu a fronteira para Israel. A Jordânia já se colocou dessa maneira, então são regimes chave também para o domínio americano no Oriente Médio, não é só Israel, e esses países não têm como receber milhões de palestinos ali sem haver um colapso, porque se, por exemplo, Israel expulsasse todo mundo da Cisjordânia para a Jordânia, o que provavelmente aconteceria é uma revolução palestina dentro da Jordânia, que seria um problema ainda maior para Israel. E o mesmo se todo mundo de Gaza fosse mandado para o Egito não teria nem como acomodar essa população adequadamente. Seria um problema muito grande para o Egito resolver e poderia ser um marco ali revolucionário, poderia levar o regime egípcio à queda, porque o Egito é um regime militar apoiado pelo Ocidente. Então, o que o Ocidente tem tentado fazer é parar o Netanyahu, mas o Netanyahu não quer parar e ele tem muito poder dentro dos Estados Unidos, o lobby sionista é muito poderoso ali dentro, e acaba acontecendo um grande impasse. Só que esse impasse tem derretido a imagem de Israel internacionalmente, como eu falei. E é óbvio que a resistência palestina vai dizer, não, Trump, a gente topa, desde que Israel tope. O problema é que o Netanyahu não quer topar. E quando a resistência palestina habilmente concorda com a proposta do Trump, só propondo algumas emendas, e o Netanyahu não concorda em nada, isso enfraquece muito a figura dele. Por que, então, não acontece um levante em Israel? Porque a sociedade israelense está paralisada. Primeiro, ela não estava muito satisfeita com Netanyahu, ela foi reunida pelo ódio aos palestinos, pelo evento de 2 anos atrás. Até então, ela era insensível com um cerco violentíssimo contra Gaza. E a população israelense, até o começo do ano, ela ficou absolutamente despreocupada com o que estava acontecendo, porque, em tese, o Iron Dome a protegeria de tudo, até que houve a guerra contra o Irã, o que causou enorme preocupação, enorme prejuízo em Israel. Afetou a economia israelense. Então, há uma preocupação dentro de Israel a respeito do que está acontecendo pela primeira vez, mas existe uma possibilidade de crise muito grande, porque se o Netanyahu for retirado, nenhuma força outra política de Israel, inclusive dentro da Likud, tem a capacidade de, digamos, reunir um governo. Israel ficaria praticamente sem governo, então provavelmente os militares teriam de assumir o poder lá dentro, não é? Ou criar uma chapa um pouco falsa, porque a sociedade israelense tem um racha muito grande. Tem um racha entre a extrema-direita religiosa, a extrema-direita laica, a população de língua russa, que foi para lá depois do colapso soviético, tem setores minoritários liberais que são anti-palestinos, anti-árabes em geral, mas não concordam exatamente com Netanyahu. Netanyahu é a única figura que consegue costurar, tricotar com as duas mãos e formar um governo ali dentro. Hugo, queria te fazer uma pergunta que eu sei que é quase impossível resposta, mas queria que você elaborasse um pouco. Vamos partir de um pressuposto aqui que haja um acordo, tá? Que o Netanyahu tope, que o Hamas tope, que se garanta o Estado palestino, inclusive essa improvável possibilidade de o Netanyahu concordar com o Estado palestino. Vamos supor que isso tudo aconteça, sendo muito poliana, muito otimista. E aí, no meio do caminho, o Netanyahu rompe a corda, invade novamente, explode todo mundo, não reconhece o Estado palestino. O que eu quero te perguntar é o seguinte: os Estados Unidos usariam a força? O Trump, motivado por essa também improvável e utópica, esse desejo de querer o Nobel da Paz, uma coisa ridícula, mas garantiriam, só para não sair humilhado por ter sido fiador desse plano de paz? Como é, independentemente disso tudo,
como é que você vê a possibilidade de um uso da força? Porque sem uso da força dá para garantir um Estado palestino? Eu não consigo ver. Isso tudo me embaralha um pouco, porque só me parece que qualquer acordo de paz é metafísico, sem o uso da força. E aí quem é que vai botar a força para garantir um acordo? Essa é o que me angustia, isso é o que me angustia. Não, você tem total razão, Felipe. Você tem total razão. Primeiro, eu não acredito que o Netanyahu tope, mesmo que seja para enganar depois. Quem toparia é o campo liberal, a oposição liberal de Israel, se ela tiver condições de assumir o poder. Hoje, olhando aqui as opiniões, as pesquisas de opinião, a Likud do Netanyahu, ela tá mais ou menos ali empatada com a coalizão do Bennett, do Naftali Bennett, para a próxima eleição. Então, teria um impasse muito grande. Agora, os partidos que compõem atualmente a base do governo israelense, eles não teriam maioria. Então, provavelmente, a oposição teria a maioria, mas a gente também não sabe se eles reuniriam as 60 cadeiras. Hoje, as pesquisas das 120 cadeiras do parlamento israelense, o Netanyahu conseguiria, junto com a sua coalizão, entre 55 e 42. A pesquisa mais otimista para ele é que ele teria 55 cadeiras. Então, a crise de Israel está na ordem da fragmentação. Se o Netanyahu topar o acordo, aí é que ele não ganha mesmo. Porque a galera que apoia a loucura dele é para que ele não faça o acordo, que não nasça Estado palestino nenhum. Se o Netanyahu der uma volta de 180 graus e apoiar isso, mesmo que seja sinalizando internamente para atrair o acordo, ele vai ser assassinado, Felipe. É isso que vai acontecer, já aconteceu lá dentro. Supondo que alguma outra pessoa que não Netanyahu faça esse acordo, aguente a pressão interna em Israel, porque tomar terra de palestino a gente precisa entender como uma política econômica de Israel, um jeito que você tira a população que não é incluída nas áreas israelenses e que você tira gente pobre que não é incluída naquele sistema israelense que já teve um estado de bem-estar social para a população judaica no passado, não tem mais, e eles enviam para construir colônia, e aí você constrói infraestrutura de água, de internet, de energia, faz alguma coisa, é quase como uma política keynesiana que Israel pratica com o que antigamente os marxistas chamavam de lumpenproletariado, aquele setor da classe trabalhadora que está ali abaixo. É basicamente isso a política de colonização, é por isso que eles querem a Cisjordânia, eles querem tomar terra lá em Gaza. Se você para isso, Israel vai se voltar para os seus problemas internos e o pau vai comer lá dentro. Essa pancadaria que sobra para os palestinos vai sobrar para eles, internamente. Entendeu o problema? E uma pessoa como Trump, ele nunca usaria força. No cenário atual, Israel é beneficiado de um momento em que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. As condições objetivas têm levado o Putin a romper com Israel, porque originalmente o Putin era próximo não só de Israel, como do Likud, se a gente olhar os anos 90, mas a realidade objetiva, até o mais recente artigo lá no Opera Mundi, publicado agora no sábado, eu trato disso. Para além da vontade das figuras e dos atores, a realidade se impõe com movimentos objetivos que eles não foram capazes de mudar, então a realidade muda o político. O Putin teve de se adequar a isso. Hoje em dia tem quase uma animosidade entre Israel e Rússia, que foi determinada pela realidade objetiva. Não é porque o Putin acordou querendo romper com Israel, muito pelo contrário, não era a vontade dele de ir lá. Mas ainda não é um momento onde a Rússia faria alguma coisa contra Israel, como a União Soviética em um dado momento fez. E a China, igualmente, procura evitar uma guerra mundial para reunir forças para aquele grande momento que a China projeta que vai acontecer em algum grau de ter algum confronto. Taiwan, Coreia, tá? Coreia, cerco naval a média distância. A China está construindo armamento para quê? Para abater navio que vem atacar a frota de marinha mercante dela no mundo. É isso que a China está fazendo. Porque o maior risco para a China é o que é? O comércio chinês ser asfixiado com os americanos usando a sua marinha, não ali exatamente tão perto, mas a uma média e longa distância, para impedir que a China venda e para que a China compre. Então, existe um cenário que beneficia Israel, mas esse cenário pode mudar dependendo do que aconteça, e se acontecer, pode ser que haja uso da força. Eu concordo contigo. Sem o uso da força, Israel não vai mudar. Israel funciona pelo uso da força e vai deixar de funcionar dessa forma pelo uso da força. Isso está colocado. Só Poliana acha o contrário. Não tem ninguém, mas você também está me dizendo que não tem ninguém capaz de fazer esse uso da força. É isso? Sim. Eu acho que, por exemplo, a China e a Rússia têm plena capacidade. O que elas temem
é um agravamento do confronto, porque pela natureza do confronto na Ucrânia, o Putin relutou muito tempo em intervir na Ucrânia. Ele só interveio quando aconteceu uma coisa que ele não acreditava que era o mais provável, que era a OTAN entrar na Ucrânia. Aí ele interveio, mas pela natureza daquela guerra, a Rússia não usa de todo o seu armamento. Ela tenta tomar aquilo e impor o seu governo, porque tem toda essa questão de proximidade histórica entre Ucrânia e Rússia. Se a Rússia for obrigada a mudar, ela teria de usar armamento pesado para arrebentar a Ucrânia para poder lutar em Israel. E o outro aspecto que a gente tem de notar são os regimes árabes. A colaboração dos regimes árabes, inclusive, distensiona o que poderia ser uma ação da Rússia e da China naquela região. Porque a postura da Arábia Saudita, a postura da Jordânia, a postura do Egito, é de lavar as mãos. O único país que interveio a favor da Palestina, dois únicos, Iêmen, que é árabe, mas é xiita, e o Irã. Tá? O Irã não é árabe, lembrando que o Irã não é árabe. O Irã é um país ali indo-europeu. A língua persa, inclusive, é uma prima muito, muito distante da língua portuguesa. Não tem relação com o árabe, tem influência com o árabe, mas eles não são. Então, vejam a loucura. Os regimes árabes e muitos estados falsos árabes, eles ajudam isso daí. Seria necessário, primeiro, um levante, uma modificação, uma mudança dos países árabes, para que houvesse uma luta por parte deles e facilitasse o envolvimento de países que não são fronteiriços. Mas é evidente que a coisa caminha para ocorrer, porque isso vai perder o controle, é óbvio. E hoje, esse uso da força, não existe a menor possibilidade disso, Felipe. O que existe é a percepção do que está acontecendo ali, bater forte na opinião pública e gerar um problema dentro dos Estados Unidos. O Donald Trump já percebeu isso daí. Mas ele não tem um plano exatamente, ele está tentando criar um arremedo de qualquer coisa. Ele falou, sabe, feito aluno burro, poxa, tenho de entregar o dever de casa aqui, mas foi procurar a Inglaterra, e o que a Inglaterra tem é ressuscitar o Tony Blair e ressuscitar o mandado britânico na Palestina. Essa conjuntura dramática que a gente está vivendo. E olha só, no sábado, dia 11 de outubro, quem é de São Paulo tem aí já um convite, às 16h30, um debate com o lançamento de 2 livros da Autonomia Literária, debate sobre o papel do Irã e do Hamas na resistência palestina e na luta contra o sionismo, na livraria Tapera Taperá, na Avenida São Luís, 187, na República, com Natália Calfati, Luiz Carlos Azenha, Pedro Marim e mediação de André Takahashi, o Azenha, aqui da Fórum, âncora do Fórum Café, e que dirigiu o documentário sobre o Irã, ele que estava no Irã antes da Guerra dos 12 Dias, então vai ser exibido lá também, né, Hugo? Sim, vai ser exibido lá, o Azenha vai participar do debate, todos vocês aqui estão convidados, né? O livro Entendendo o Hamas, ele é muito bacana, é um livro muito simples, contando a história do Hamas, e o Por Dentro do Irã, da Medea Benjamin, que é uma ativista feminista judia pró-Palestina, lá dos Estados Unidos, e que ela procurou desmontar esses mitos, né? Em relação ao Irã, do Irã como um grande país do mal. Ela conta a história, faz críticas, mas aponta que é verdade, o que é mentira, o que é o papel do Ocidente ali dentro. A Medea é uma figura muito importante, muito interessante, até tem um lugar de fala muito poderoso, e hoje em dia é uma das pessoas, é uma das ativistas americanas mais engajadas na luta pela Palestina, a favor do povo palestino, e uma pessoa que tem livros muito, muito, muito interessantes, desmistificando países que são demonizados pelo imperialismo, com o intuito do quê? Dos Estados Unidos irem invadir lá, e se os Estados Unidos invadirem o Irã, todo mundo ficar falando aqui no Brasil, mas é um país que oprime mulher e o escambau para justificar invasões. Então a Medea vai lá e conta essa história e fala, olha, não é bem assim, é um lugar que tem defeito, tem virtude, mas grande parte do que a gente vê na opinião pública, que aqui no Brasil não é muito diferente lá dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil a gente vê países como o Irã por uma ótica da mídia americana, da mídia corporativa americana, salvo espaços como aqui, como a Fórum, a Medea conta a historinha, olha, o que é realidade, o que é mito, e o que é um mito que serve para essa violência. Então, são 2 livros muito bacanas, seria muito legal quem estiver aqui em São Paulo, estiver próximo, venha na Tapera, que é um lugar muito legal também, e a gente vai bater um bom bate-papo lá, tá bom? Legal. Então, galera de São Paulo, sábado, dia 11, 4h30 da tarde,
tem aí já, ó, encontro marcado, esse evento na Avenida São Luís, 187, e aí vocês podem comprar lá o livro, esses 2 livros, e para quem não é de São Paulo, olha só, tem gente, e uma promoção, eu falei que ia anunciar aqui, para todo mundo que é sócio, assinante da OM Play, membro aqui do canal também, a gente vai disponibilizar um cupom de 20% de desconto até o final do ano em todo o catálogo da Autonomia Literária. Olha só quanta coisa boa, eu já, nossa, estou aqui já querendo todos, olha só, tem por dentro do Irã, tem uns combos, né? Então, até o final do ano dá para programar o presente de Natal. Olha que bacana. Isso, então, essa promoção, esse cupom só para quem assina a revista Fórum, a OM Play, quem é membro do canal, vai receber esse cupom e vai poder comprar aqui os livros da Autonomia Literária com 20% de desconto. Então, fique sócio da OM Play, membro aqui do canal, para você receber o desconto. E, Hugo, queria mudar um pouquinho de assunto, a sua opinião sobre a conversa ontem do Lula e do Trump. Isso foi muito interessante o que aconteceu. O Trump, ele viu que deu tudo errado. O efeito econômico da tarifa não aconteceu. Por não ter acontecido, não gerou efeito político nenhum. Adiantou o julgamento do Bolsonaro, que foi condenado. Não aconteceu absolutamente nada. Essa história do tarifaço aqui teve a ver com o Eduardo Bolsonaro, com o Bannon, com Jason Miller, mas também foi comprado por um cara que é amigo e inimigo do Trump, que é o que a gente chama de frenemy em inglês, que é o Marco Rubio, que quer ser candidato à presidência depois. E ele, movido pelo tecnocratão dele lá, pelo cara que planeja a política externa dele, porque o Marco Rubio é, digamos assim, o Mauro Vieira, americano, o ministro das Relações Exteriores de lá, ele tem um cara chamado Eldridge Colby, que é o cara que pensa a política dele, e é casado com uma brasileira, Suzana Guerra, que teve cargo aqui com o Bolsonaro. Então esse povo comprou essa história de derrubar o Lula. E deu completamente errado. O Trump, ele viu o resultado, agora deu um giro para tentar acomodar a situação com o Lula, já que ele ficou profundamente desmoralizado. O grande capital americano veio falar com ele, então o Trump está tentando acomodar e tentar negociar alguma coisa, só que o Brasil está negociando numa posição de força. O Brasil está negociando numa posição de força porque essa história do tarifaço foi uma bomba atômica, não somente no Bolsonaro, mas no Eduardo, no Tarcísio, na Michele. Então, é o Trump que veio procurar e veio debater com o Lula de um jeito que ele não gostaria, que era por chamada. É óbvio que o Trump queria chamar o Lula até lá para humilhar o Lula e não vai rolar. Entendeu? Agora, o Brasil que não entregue nada do que precisa. Até porque grande parte do fato dos gringos terem chamado Lula é porque deu errado o plano deles. E porque a turma que não gosta, que disputa espaço com o Marco Rubio dentro do Departamento de Estado, sobretudo um cara chamado Richard Grenell, ele é um inimigo do Rubio. E ele é defensor de uma outra política para o Brasil e para a América Latina, dentro do âmbito da extrema-direita americana. E esse cara que veio dialogar aqui com o Lula, e a tese dele se provou verdadeira. Então, esse cara está falando para o Lula, olha, tudo que o Rubio acreditou é besteira, o Rubio te enfiou. Então, tem disputa dentro do governo Trump também, que não tem nada de esquerda, nada de centro, é uma frente ampla de direita, é uma fauna, é uma arca de Noé de direita, tem de tudo lá também, mas eles brigam entre eles também, eles disputam o ministério, eles disputam, o Trump quer ser candidato daqui a 3 anos, como não? Só que o Hugo travou aqui. Travou para mim também, para todos? Para mim também travou. Opa, deu uma travadinha. Agora voltou. Voltei. Mas a gente tem de entender o que é essa crise que tem lá. E o Lula venceu o primeiro e o segundo round porque não ouviu a turma que queria que ele jogasse a toalha. A turma que queria que o Lula desistisse, fosse ligar, fosse na Casa Branca ser humilhado. Então, é uma grande lição para o Lula, que sabe disso aí, tanto é que ele conduziu as negociações dessa maneira e ele venceu. Então, a turminha que estava falando no ouvido dele, para ele ligar, para ele tomar um avião até a Casa Branca, para implorar qualquer coisa para o Trump, o Lula tem que simplesmente afastar, porque
o Lula sabe muito bem lá desde o governo Bush que o único meio de trabalhar com os Estados Unidos é não se levantar quando eles entram na sala. Foi o que o Lula fez para o George Bush e ganhou o respeito dele. Então não existe outra conversa. O Brasil negocia com os Estados Unidos, tem 1000 negócios com o resto do mundo e tem que ser assim. Agora, o Brasil não pode fazer nenhum mau acordo com os americanos, porque o nosso comércio com eles já é uma porcaria. A gente tem déficit. Um país muito mais rico que o nosso, porque eles fecham o mercado para a gente. Então, lamento. Agora, esse tipo de coisa que os americanos fizeram não tem cabimento, a gente tem que deixar que eles arquem com desgaste, porque foram eles que arcaram com desgaste. Hugo, vamos sair rapidinho de Brasília. Eu queria ir para Buenos Aires, porque a gente está em ciclo eleitoral lá, né? Vamos ter eleições legislativas e está rolando uma série de escândalos em cima do governo Milei, mas ele deu um show ontem, literalmente, onde ele cantou no lançamento do livro dele, uma cena absolutamente bizarra. A gente vai passar um trechinho aqui do show de Javier Milei, que passa por uma crise política na Argentina. Acho que a gente não pode botar o áudio, né, por questões de direitos autorais, mas, enfim, é melhor até para a nossa audiência que não ouça a voz de Javier Milei. Poupa os nossos ouvintes. Senão dá adicional de insalubridade também. Hugo, eu queria que você comentasse um pouco a situação do Milei lá na Argentina, que não é nada fácil, né? Bom, a situação do Milei ela é terrível e, basicamente, o Milei fez esse show, essa palhaçada, mas ele está caminhando para ser derrotado nas eleições parlamentares que vão renovar metade do parlamento lá. Então, tem muita coisa importante do parlamento que vai ser renovado argentino. Ele não tem maioria e ele vai continuar não tendo maioria. Ele não sabe atualmente qual vai ser o tamanho dessa derrota. Acho que a gente está com uma conexão instável. Acho que agora... Voltei. Eu voltei agora. Espera aí um pouquinho, gente. Só estou com a... Acho que agora vai. Vou trocar a internet aqui. O Milei, ele está ferrado, na minha opinião. E tem uma chance muito grande da própria direita argentina tirar ele do poder. Acho que existe uma possibilidade muito grande disso acontecer. Ele não está numa boa situação, ele está impopular. Tudo que ele fez economicamente, o que surtiu algum efeito, foi a um custo social muito alto. O endividamento da Argentina é um problemão. E o Trump, para ajudar a Argentina, vai exigir uma coisa. Vai exigir que a Argentina pare de vender coisas para a China, porque os sojicultores americanos concorrem contra os sojicultores argentinos. Então, aquele acordo que o Milei fez com o Trump, ele está ferrado. Porque, na verdade, o Trump não tem exatamente como cumprir aquilo sem se enrolar mais ainda no plano interno. Então, eu diria que a situação da Argentina é bastante dramática, mas o Milei vai se segurando ainda. O Milei pode terminar o governo dele. Talvez termine, a menos que a direita argentina trame, ou que a esquerda argentina se reconstitua, se reagrupe de alguma maneira. Mas hoje ele está vivendo um momento mais complicado. Agora, por que eu digo que ele está dependente? Porque na situação atual da Argentina, ele ainda consegue segurar na base da repressão se tiver um levante popular. Só que a turma da repressão, os militares que o ajudaram a vencer, e a vice do Milei é ligada aos militares, eles podem romper com ele para eles assumirem o poder diretamente. Isso pode acontecer na Argentina. Então, nesse sentido, o Milei poderia sofrer um golpe interno. Eu acho que isso pode acontecer também, mas está tudo em suspenso na Argentina até a eleição agora do final de outubro. Muito bem. Tem alguma pergunta, Felipe? Não, esclarecido. Eu concordo com o Hugo. Eu vejo poucas possibilidades, viu, Hugo? Eu fico até um pouco mais, eu sou até um pouco mais, eu diria, otimista com relação ao futuro do Milei, no bom sentido. Acho que ele não passa do ano que vem. Acho muito pouco provável. Só espero que os militares não
não tenham força para um golpe, porque, diferentemente do Brasil, o aparato militar na Argentina foi desmobilizado, né? Não tem tanta mobilização interna como aqui, porque eles foram devidamente julgados, alguns deles, pelo menos, né? Não sei se você concorda com essa minha visão. Então, talvez não tenha essa possibilidade tão grande hoje como teve no Brasil, e eu acho que aconteceria se o Trump fosse presidente, aconteceria o golpe no Brasil. Acho que na Argentina não, talvez eu seja um pouco poliana isso não acontecesse. E até a tua opinião sobre isso, para a gente fechar. Mas eu acho que o Milei não sobrevive a essas eleições, não. Esse show de rock aí é um paliativo, mas acho que ele vai continuar recebendo pedrada na rua, diante da situação da pobreza na Argentina. Olha, eu espero que não. Eu torço do fundo do meu coração para que ele não continue, né? Mas eu acho que ele ainda tem meios de se manter. Só que a milicalhada argentina, Felipe, se reinventou por meio da extrema-direita, por um discurso católico, conservador, que é a figura dessa vice dele, que é um tipo de extrema-direita diferente. Então, é por aí que eles podem tramar algo, junto com o Macri, e aí você corta a cabeça do Milei para dizer o problema era o Milei, não é a direita argentina. Eles empurram mais um tempo ali. Agora, faz sentido. Cabe também do peronismo resolver. Agora, o peronismo tem problemas internos, sempre teve, tem diferenças enormes, e boa parte da desgraça do peronismo passa pelo boicote ao campo mais progressista, porque em 2015 eles lançaram um candidato ruim, como Scioli, que perdeu para o Macri. Em 2019 elegeram o Fernandes, que não era o candidato adequado, com a Cristina de vice, que é outro erro. E em 2023, lançaram uma figura como Sérgio Massa, como candidato, que não tinha cabimento nenhum, que acabou derrotado por Milei, inclusive. Então, é preciso ter uma reagrupação, uma reorganização do peronismo, de preferência, com o polo progressista à frente, para que possa derrotar o Milei e fazer as reformas que a Argentina precisa, que não são poucas, né? Não é só o campo progressista voltar lá para a Argentina, porque tem muita coisa que precisa ser feita e que não foi feita no passado, e que isso serviu, inclusive, para essa extrema-direita assumir o poder, esses vampiros, como o Macri da vida, e tudo mais. Mas a gente também tem de lembrar, a fauna da extrema-direita na Argentina ela é muito ampla, e ela pode se devorar muito rapidamente um novo leão, dessa vez um leão de verdade, não essa figura espalhafatosa que é o Milei, assumir o poder. Mas a gente deve ter muito cuidado com essa vice do Milei, a Victoria Villarruel. É uma figura complicada, e vai ter o apoio desse aparato militar policial, sim, né? Agora, eu espero que o governador de Buenos Aires, o Kicillof, ele aglutine forças, tenha uma nova vitória na província e se torne um nome, porque ele é o nome que pode realmente bater a extrema-direita argentina na próxima eleição. Se houver uma tergiversação em relação ao nome dele, eu sinto que, com Milei ou sem Milei, com outro nome da direita, é arriscado que a direita continue no poder da Argentina. Acho que o nome é o Kicillof. Eu espero que seja ele o nome, eu espero que ele ganhe e que ele empreenda as reformas que a Argentina precisa. E não são poucas. Muito bem. Olha só, quero reforçar mais uma vez, sábado, dia 11 de outubro, 4h30, quem é de São Paulo, debate sobre o papel do Irã e do Hamas na resistência palestina e na luta contra o sionismo, com o lançamento dos 2 livros da editora Autonomia Literária, Entendendo o Hamas e Por Dentro do Irã. Então, quem é de São Paulo já tem esse encontro aí no sábado, Taperá, vai encontrar o Hugo lá, o Hugo Albuquerque, o Azenha, Pedro Marim, Natália Cafati, Takahashi, então imperdível. E quem é sócio da AM Play, quem assina a AM Play, 20% de desconto em todo o catálogo da Autonomia Literária. Faça sua assinatura hoje aí, quem ainda não é assinante. É a nova plataforma de streaming da revista Fórum, tem parceria aí com diversos veículos da mídia progressista, então conheça, faça parte e ainda tem esse benefício, esse desconto, essa oportunidade aí para comprar os livros da Autonomia Literária. Hugo, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje, até a próxima. Tchau, Felipe, tchau, Yuri. Eu que agradeço aqui a parceria e bom almoço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.